Olá, alunos do Paraná, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Jefferson, de Biologia. Sim, não é a professora Fran, infelizmente por uns acasos da natureza ela não pode estar aqui hoje. Ela retorna em breve, vamos torcer que tudo para ela fique bem. Vou substituir ela nesse período, já trabalho com o segundo ano, talvez vocês já tenham visto, com o nono ano. Primeiro, para começar essa aula, eu vou trazer uma dica para vocês. A dica é a seguinte, lá no aplicativo Sala de Aula, o Classroom, tem uma opção muito interessante para vocês que entrou em funcionamento essa semana, que é de clicar no item Presença. E automaticamente a sua presença vai para o livro de chamada do seu professor. Isso mesmo. Então a presença agora ficou automática. Você clicou ali, já entra a sua presença na aula. Melhor assim, garante mais eficiência no processo. Também vou lembrar vocês que a aula de hoje, uma revisão dos grupos sanguíneos, usando exercícios, mostrando como resolvê-los e voltando no conteúdo. Portanto, você assistir às aulas de grupos sanguíneos novamente, pelo Aulas Paraná, pelo canal do YouTube ou pelo Sala de Aula, é uma boa ideia. Façam isso quem tem acesso a essas ferramentas. Maravilha? Dúvidas na aula? Não deixe de consultar o seu professor. Não deixe de rever a aula. Combinado? Espero transmitir para vocês tudo com muita clareza, para que vocês possam caminhar no conteúdo com muita tranquilidade. Vamos lá? No início de cada aula, eu gosto muito de trazer uma notícia referente ao tema da aula que nós vamos trabalhar. E para hoje não é diferente. Olá? Com o coronavírus, doação de sangue cai nos hemocentros do Paraná. É algo meio óbvio. Isolamento, fiquem em casa. Pois é, mas as pessoas continuam precisando de sangue e quem sabe até a demanda seja maior. Veja só a notícia da própria página do EMEPAR, que é o Serviço Paranaense que controla as doações de sangue em vários pontos do estado. Veja só. Importante. Em função da atual situação de pandemia enfrentada, coronavírus, a partir de 13 de abril de 2020, o EMEPAR passará a realizar atendimento somente por agendamento via internet. O agendamento poderá ser realizado através desse mesmo site em unidades da rede EMEPAR ou pelo site do pia.pr.gov.br. Então, você que está entre 18 anos e 70 anos, você que está com mais de 50 quilos, você que está saudável, você que não fez tatuagem nos últimos 12 meses, não pôs piercing nos últimos 12 meses, e toda aquela lista de exigências, ou você que pode ir acompanhado do seu responsável e tem 16 ou 17 anos, continue a doar sangue. Continue a doar sangue. Os bancos de sangue precisam. Para evitar aglomerações, você primeiro tem que agendar a doação. Veja sobre o banco de sangue da sua região, mas quem tem condições de doar sangue, doe, é muito importante. E o que doação de sangue tem a ver com a aula de hoje? Vamos para os nossos objetivos. No fundo ali uma imagem criada em computador de como seria o interior de um vaso sanguíneo. Só que essa imagem foi muito boazinha, porque o interior de um vaso sanguíneo é um congestionamento de glóbulo vermelho, um amontoado na outra, gente. Vocês não têm ideia. É muito glóbulo vermelho junto. Não é esse espaço longe, um do outro tranquilo. Certo? Não é assim a coisa, não. Principais objetivos das nossas aulas. Ser feliz, isso é bom, né? Revisar os padrões de herança dos grupos sanguíneos. Do grupo AB, 0. O termo correto é 0, não é O. Dos grupos RH e dos grupos MN. Fixar o conteúdo através de exercícios e aplicar com clareza os princípios de probabilidade, aquelas técnicas que a Fran passou para vocês. Maravilha? Então a Franciele já trabalhou a probabilidade, a gente vai aplicar essas técnicas, são simples, com muita clareza. Começando revisando doação de sangue. Para a gente trabalhar com doação de sangue, a gente tem que pensar em AB0, RH, MN e algo que eu vou falar na aula que vem, que é o sistema H, do falso zero. Mas olha aqui, pessoal, os 4 tipos sanguíneos do sistema AB0. Sangue A, B, AB e 0. Por que 0? Porque é ausência. Quem tem a proteína A nos glóbulos vermelhos é tipo A. Quem tem AB é tipo B. Quem tem as duas é AB. Quem não tem nem A nem B é ausência. E a ausência é 0. Comumente chamado de O.
mas nós vamos aplicar aqui tudo na lei mais técnica que puder da biologia. Sangue zero, ele não tem nem a proteína A nem a proteína B. Então o sangue A recebe o zero sem ter nada de estranho para ser reconhecido. Tudo que vem no sangue zero é comum para o sangue A. O sangue B também recebe o sangue zero dessa mesma forma. Não tem nada de diferente chegando. O AB também, ele recebe o sangue zero sem ter nada de diferente. Então o sangue zero é tido como doador universal. Pode doar para ele mesmo, para A, para B e AB. Ótimo. Já o sangue A, ele tem a proteína A. Então ele não pode doar para o zero, porque a proteína A é estranha para o zero. E o sangue zero ia se defender desse sangue A. Ele não pode doar para o B, porque a proteína também é estranha. Mas para o AB e para ele mesmo ele pode. O mesmo caso para o sangue B. Doa para ele mesmo e doa para o AB. Não pode doar para o A, porque a proteína B seria estranha, e nem para o zero. E o AB, gente, ele recebe o sangue de todos, mas só doa para ele mesmo. Por quê? Porque se ele doasse para o A, ele tem a proteína B, que é estranha. Se ele doar para o B, ele tem a proteína A, que é estranha. E se ele doar para o zero, as duas proteínas são estranhas. E o que acontece se você fizer essa doação cruzada? Carl Lindenstein, ele percebeu que em algumas transfusões sanguíneas ocorria a morte. E ele começou a estudar esses sangues fora do corpo das pessoas. E o que acontece? Dependendo do tipo de sangue que era misturado, o sangue ele começava a formar pequenas manchas avermelhadas, que em microscópio ele viu que eram glóbulos vermelhos que se acumulavam, se amontoavam, aglutinavam. E o processo foi chamado de isoaglutinação. Então os glóbulos vermelhos paravam de agir e interrompem a circulação de sangue em pequenos vasos, o que pode levar à morte de quem recebe esse sangue. Então você faz uma transfusão tentando salvar e acaba matando. Nesse processo ele conseguiu mapear os tipos sanguíneos. O primeiro que ele mapeou é o AB, só que é um dos mais incomuns na espécie humana. E o último que ele mapeou foi o zero, que é o mais comum na espécie humana. No Brasil, por exemplo, passa de 36% o número de pessoas que são zero, a maioria. O segundo sangue mais comum no Brasil é sangue A. Aí em terceiro lugar o B e em último sangue AB. E não entramos em fator RH, não falamos de positivo e negativo ainda. Combinado? Vamos em frente ao nosso conteúdo. Um quiz para vocês responderem sobre o nosso assunto. Ao lado ali uma imagem de um mar revolto com vulcões, lembrando uma terra primitiva. Onde a gente está no início de tudo, começando. Quais os tipos sanguíneos que podemos ter certeza do genótipo, como tratamos do sistema AB0, quem que a gente tem certeza? O A e o B, a gente tem certeza do genótipo. O AB e o zero. O B e o zero. Ou o A e o zero. Pensa, responde e eu já retorno com a correção. Pessoal, tem que estar bem claro a diferença de fenótipo e genótipo. Genótipo é o patrimônio genético. O Azão, o Azinho, o Izão, o Izinho. Maravilha? Fenótipo é o resultado da manifestação desse genótipo com a ação do ambiente. Então, quando a gente olha um sangue tipo A, B, o AB ou zero, que popularmente é chamado de O, mas tecnicamente o termo é zero. Quando a gente olha eles, qual que a gente pode ter certeza do que é o patrimônio genético da pessoa? Exatamente isso que você pensou. O sangue AB, né, Izão A, Izão B, e o sangue zero, Izinho, Izinho. Então, correto, letra
B. Revisando o que a professora Fran já trabalhou com vocês. Maravilha? Vamos em frente. Antígenos e anticorpos. O que cada sangue tem como proteínas e o que cada sangue tem como defesa para proteína estranha. É isso que iremos conversar. Maravilha? Uma tabela bem bacana, onde tem o grupo sanguíneo nessa coluna. Então, quem é do grupo A, quem é do grupo B, quem é do AB e quem é do 0. E na linha lá de cima, o que ele carrega na hemácia, o que ele carrega como anticorpo e o genótipo que ele possui. Maravilha? Vai ajudar você a ficar mais claro aquele quiz que eu acabei de resolver. Vamos lá. Primeiro caso, sangue A. O sangue A tem a proteína A nas suas hemácias. Ótimo. Aí, no plasma, ele já nasce com o anticorpo anti-sangue B. Se ele fosse anti-A, seria um suicídio. Não. Então, ele nasce com anti-B. Quais são os genótipos possíveis? Homozigoto, isão A, ou heterozigoto, isão A, izinho, já que o izinho é recessivo. Maravilha? Continuando. Como fica para o sangue B? Então, ele vai ter a proteína B nos glóbulos vermelhos. Se ele tem a proteína B, ele é anti-A. Qual que é o genótipo? Homozigoto dominante, isão B, ou heterozigoto, isão B, izinho. Porque o isão B domina sobre o izinho. Então, com uma cópia só, o isão B se manifesta. Com uma cópia só, o isão A se manifesta. Maravilha? E quando os dois estão juntos? Tem os dois aglutinogênios, a proteína A e a proteína B. E nenhum anticorpo. Por quê? Porque se ele fosse anti-A, suicídio. Se ele fosse anti-B, suicídio novamente. Então ele não produz anticorpos, anti-A nem anti-B. Maravilha? Como é o genótipo? É o A e o B junto. Os dois são dominantes, então os dois com uma cópia funcionam. Uma cópia do isão A produz proteína A. Uma cópia do isão B produz proteína B. Então, é uma codominância. Dominam ao mesmo tempo. Maravilha? E quando não tem dominantes, quem que consegue operar? O recessivo. O sangue dito popularmente O, que tecnicamente é o 0. Por que 0? Sem aglutinogênios. Sem proteína A nem proteína B. Se ele não tem nem A e nem B, então é óbvio, ele vai ter o anticorpo anti-A e o anti-B. Então ele consegue atacar os dois grupos sanguíneos. Não faz diferença, pessoal, na vida da pessoa, no dia a dia, ela será AB, AB ou 0. Você vive normalmente, você não tem nenhuma doença associada a ser sangue A ou ser sangue B, por exemplo. A diferença somente é na transfusão de sangue. Maravilha? Continuando, o genótipo do sangue 0 é o homozigoto recessivo, izinho. Que o único que a gente tem certeza é o 0 e o AB. Maravilha? Por isso aquele quiz que eu fiz anteriormente. Lembrando que é tudo revisão, gente. Nós estamos retomando os conteúdos. É algo que vocês já tiveram com a professora Franciele. Maravilha? Vamos em frente. Exemplo. Um exercício para vocês fazerem. O pai e a mãe de um par de gêmeos dizigóticos. Gêmeos dizigóticos são placentas diferentes, espermatozoides diferentes, óvulos diferentes. É a mesma coisa que irmãos de gestação diferentes. Eles só estão na mesma hora na barriga da mãe. Combinado? Então, o pai e a mãe de um par de gêmeos dizigóticos têm tipo sanguíneo AB. Qual a probabilidade de ambos os gêmeos terem sangue do tipo AB e por quê? É uma questão discursiva. Montem, respondam as duas perguntas e eu já volto com a resolução para vocês.
Montaram o esquema, pessoal? Nossa, foi curtinho o tempo. Sim, é para montagem, é um exemplo, vamos fazer juntos. Então lá, primeira parte, descobrir o genótipo do casal. Eles são AB. Então, um dos representantes do casal, isão A e isão B, o outro, isão A e isão B. Tranquilo? Legal, já sei como são os pais. Agora vamos para a próxima etapa, o quadro de gametas. Primeira lei de Mendel, o par de alelos se separa independentemente na formação de gametas. Cada um vai para um gameta de maneira independente. Então o que acontece? O pai pode ter gametas carregando isão A ou carregando gametas isão B. A mãe carregando isão A ou carregando isão B. Aqui no meio do quadro de gametas, no quadro de Punnett, nós vamos colocar os possíveis encontros. Se esse gameta encontrar com esse, se esse gameta do pai encontrar com esse gameta da mãe. Então, se o gameta isão A do pai encontrar com o isão A da mãe, o que vem? Olá, um filho A, homozigoto dominante. O A do pai com o B da mãe, AB, heterozigoto dominante. O B do pai com o A da mãe, AB, heterozigoto dominante novamente. E o B do pai com o B da mãe, homozigoto dominante, sangue B. O que eu quero? A pergunta diz, qual a probabilidade de ambos os gêmeos terem sangue AB? Bom, a chance deles serem sangue AB é de metade das opções. Metade das opções é sangue AB, correto? Então, metade ou 50%. Terminamos? Não, não terminamos. Essa é a chance para cada criança ter o sangue AB. Eu perguntei a chance das duas terem o sangue AB. Então, tem que ser um com o sangue AB e o outro com o sangue AB. Nossa, professor, por que esse reforço no E? Regra do E e do OU que a Franciele passou. Preste atenção na frase que você raciocina. O primeiro e o segundo filho. Então, usamos a regra do E. Multiplica. Meio para cada descendente, então é meio vezes meio, que dá 1/4, que significa 25% de chance de nascer os dois com o sangue AB. Combinado? Então, qual a probabilidade? 25%. Por quê? Porque o pai e a mãe são AB e o encontro do A do pai com o B da mãe ou do B do pai com o A da mãe ocorre na metade dos casos para cada criança. Combinado? Ficou claro? Simples, presta atenção no texto, presta atenção no seu próprio raciocínio. Olá, como ficaria um texto bonito para responder? Um texto bonito para responder fica assim, e é isso que eu quero que vocês tenham anotado no caderno, beleza? Anotou? Não anotou? Vou pronunciar aqui e você vai escrevendo. Como queremos saber a probabilidade de o casal gerar duas crianças gêmeas dizigóticas, vírgula, resolvemos o problema como se fosse pedida a probabilidade de obtermos duas crianças nascidas em épocas distintas. Ponto. Portanto, a probabilidade de a primeira e a segunda criança serem AB é de meio vezes meio, que é igual a 1/4 ou 25%. Maravilha? O que justifica essa resposta são os cálculos que fizemos. Compreendeu? Anotou? A gente tem um tempo curto. Qualquer coisa, acesse essa aula novamente, copie essa resposta inteira. Ou escreve a sua, muito melhor. A sua é muito melhor. Tudo bem? Treine explicar o que você sabe. É um treino difícil, mas é um treino muito produtivo. Explique o que você sabe. Vamos em frente. Outro exemplo. Vou dar um tempinho para vocês lerem. Monta na sua cabeça, mas resolveremos juntos. Uma mulher do grupo A, casada com um homem do grupo A, tem uma criança do grupo 0. O marido acusa um indivíduo do grupo AB de ser o pai da criança. Não é meu filho, não. Aquele cara lá que é o filho dele. Responda. A acusação é válida? Responda também. Podemos provar quem é o verdadeiro pai apenas analisando esses grupos de sangue? Tenta montar aí e eu já volto.
Pessoal, olá. Vamos por partes. Primeira parte, aqui ó, os 3 passos para vocês. Responder a letra A. Primeira parte, o genótipo dos envolvidos. A mãe é A, o marido é A também. Eu sei que a mãe é Izão A, Izinho, porque o filho é dela, o filho é 0. Esse marido, eu não sei se ele é Izão A ou Izão A, Izinho. E o acusado, que é a B, Izão A, Izão B. Segundo passo, genótipo da criança, Izinho, Izinho. Terceiro passo, análise da possibilidade. A criança é Izinho, Izinho, tem que vir um Izinho do pai e um Izinho da mãe. A mãe tem o dela, o acusado é a B, gente. Então a acusação é falsa. A acusação é válida? Não. Letra B, podemos provar quem é o verdadeiro pai apenas analisando? Sim, podemos provar. Como? Retorna aqui. Olha o marido dela, ele pode ter um Izinho aqui? Claro, pode. Então, ele é o provável pai. Assuma o teu filho, bichão. Maravilha? Continuando. Sistema RH. Só revisando. O Fran já trabalhou com vocês. Quem é desão, desão ou desão, desinho? Possui o fator RH, RH positivo. Então, ele tem a proteína RH nas hemácias e não tem anticorpos anti-RH. Quem é recessivo, desinho, desinho, é RH negativo, ou seja, ausência da proteína RH. Produz anticorpos anti-RH. Produz desde que nasceu? Não, só depois que tiver contato com sangue RH positivo. Então, teve contato com sangue RH positivo, produz. Anti-A e anti-B produz desde que nasceu. Ótimo, tem uma diferença aí. Vamos lá. Exemplo para vocês. Já está adiantado um pedaço da resposta. Resolvam, esse vocês resolvem completo. Eu já volto para a gente conferir se está certo. O sistema RH, em seres humanos, é controlado por um gene com 2 alelos, dos quais o alelo dominante é risão, é responsável pela presença do fator RH nas hemácias. E, portanto, o fenótipo RH1, ou positivo, o alelo recessivo Rzinho, é responsável pela ausência do fator RH. E o fenótipo RH2, ou negativo. Dá uma olhada nessa família. Casal 1, tendo as 2 filhas, a segunda filha casa com um rapaz positivo e tem uma filha negativa também. Observou bem essa genealogia? A respeito dessa genealogia, pergunto para vocês. Todos os RH negativos são desinho e desinho? Calma. Dá uma olhada. As meninas. Essas 3. A mãe delas e esses 2 homens. Diga para mim o genótipo de cada um e eu já retorno.
vamos lá, gente. O genótipo de todo mundo. Começando por quem a gente tem certeza. Negativo e negativo. Negativos são Dzinho, 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 Dzinho. Ou como o enunciado diz para usar R, Rzinho, 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 Rzinho. Tcharam! Então o casal 1 e 2 tem filhas Dzinho, Dzinho. Então se eles têm essas filhas que têm Dzinho, os dois Dzinhos dela, ou os dois Rzinhos, tem que ter vindo um do pai e um da mãe. Então os pais carregam, mas eles são positivos, então eles têm que ter o Dzão. Então tem que ter o Dzinho porque a filha apresentou e tem que ter o Dzão porque ele é positivo. Então eu sei que eles são Dzão, Dzinho ou Rzão, Rzinho. Os dois, o pai e a mãe. E olha só, essa mulher aqui, ela é positiva, com uma filha negativa. Se a filha é negativa, mesmo caso. Então, ela tem que ter um Dzinho ou um Rzinho e ele também. Como são positivos, tem que ter um Dzão, senão não manifesta o positivo. Então, de novo, Dzão, Dzinho, Dzão, Dzinho. Aqui, Rzinho, Rzinho. Como é que fica isso? Fica assim, uma tabelinha. 1 e 2, Dzão, Dzinho. O 3, Dzinho, Dzinho, que é essa mulher aqui. 4 e 5, esse casal, Dzão, Dzinho. 6, essa mulher, Dzinho, Dzinho. Ótimo. Esse tipo de atenção tem que ter. Começa por onde você tem certeza. Aí os outros você vai raciocinando a respeito. Vamos em frente. Outro para vocês fazerem por conta própria. O fator RH foi descoberto em 1940 e revolucionou a medicina, pois respondeu o enigma a respeito da destruição de hemácias em transfusões e da doença hemolítica do recém-nascido. A respeito desse fator, marque a alternativa incorreta. Está errado. Letra A. O fator RH é determinado por um gene dominante que garante a presença do antígeno no eritrócito. Eritrócito é o nome para glóbulo vermelho. B. Uma pessoa com fator RH positivo pode apresentar genótipo Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho? C. Uma pessoa RH negativo não possui antígenos nos seus eritrócitos? D. Mulheres com sangue RH positivo podem desencadear a doença hemolítica do recém-nascido em seus filhos? E E. O fator RH é um fator importante a ser avaliado no momento da transfusão? Analisa, anota a resposta e já voltamos.
Conforme a professora Franciele já falou para vocês, eritroblastose fetal é quando uma mãe negativa gestaciona filhos positivos. Aí ficou fácil responder, né? Mulheres com sangue RH positivo podem desencadear? Não, não podem. E queríamos a incorreta. Maravilha? Vamos em frente. Sistema MN. Também, gente, fator RH não altera a vida das pessoas, fator MN não altera a vida das pessoas. É somente para transfusão. Olha aqui pertinho. Quem é sangue M, pertence ao grupo M, possui o antígeno, a proteína M, e o genótipo é lisão M, é lisão M. Quem é do grupo N, possui a proteína N, genótipo é lisão N, é lisão N. Quem é do grupo MN, como se fosse o sangue AB, vai ter os dois antígenos, o M e o N. Portanto, vai ter o genótipo, é lisão M, é lisão N. No sistema MN não existe recessivo. Acredita-se, tem alguns estudos que apontam, que o recessivo era um gene letal e aí excluiu-se da população naturalmente por evolução. Maravilha? Exercício 4 para vocês resolverem. O início da resolução, o passo a passo, o resto fica com vocês. Um homem do grupo sanguíneo MN requer a paternidade de uma criança N, cuja mãe também é N. Existe a possibilidade dessa criança ser filha deste homem? Qual a probabilidade deste mesmo casal ter outra filha, mulher, do grupo N? Resolve e já voltamos.
Seguindo passo a passo. Genótipo dos envolvidos. A mãe, que era N, e o pai, que é MN. Possível pai, não vamos dizer ainda. Genótipo do filho. N. Então tem que ter vindo um N da mãe e um N do pai. A mãe tem um N? Tem. O pai tem um? Tem. É possível que seja filho? Sim, é possível. Maravilha? Respondemos a primeira pergunta. Existe a possibilidade? Sim, existe. Que alegria para ele. Filhos é muito legal. Qual a probabilidade desse mesmo casal ter outra filha, mulher, do grupo N? Vamos levar tudo em conta. Genótipo do casal. Ele é MN e ela é N. Maravilha. Próximo passo. Filha tem que ser do grupo N. Montar o quadro de Punnett para os gametas. Ele pode fornecer M ou N e a mãe só pode fornecer N. O M dele com o N dela, MN. O M dele com o N dela, MN. O N dele com o N dela, N. O N dele com o N dela, N também. Então, metade dos filhos MN, outra metade dos filhos somente N. Olá, marcadinho para vocês. 50% dos filhos, N. Terminei? Não, o exercício dizia filha mulher. Então, eu tenho que considerar isso. Tudo bem? Considerar as mulheres aí. Como que eu vou fazer? Meio, chance de nascer, N. Meio, chance de nascer, mulher. Ela tem que ser N ou mulher? Ou ela tem que ser N e mulher? N e mulher. Presta atenção na frase. Se é E, multiplica. Meio vezes meio, 1/4. A chance é 25%. Chance, tá bom? Não é uma certeza. Fizeram 4 filhos, vai ter uma mulher N? Não. Probabilidade. Podem fazer 12 filhos, nenhuma ser mulher. Combinado? Vamos em frente. Para fechar a aula de hoje, pessoal, bem simples a aula, foi só revisão. Buscar descobrir os genótipos. Viu o problema, já começa a imaginar os genótipos, pega aqueles genótipos que são fáceis, os recessivos, o AB, o MN, são genótipos fáceis de você descobrir. Os outros, você tem que analisar a genealogia da família. Verificar se os genótipos condizem com os fenótipos. Você chamou alguém de Izinho, Izinho e o sangue é A. Não pode? Presta atenção. Genótipo tem que corresponder ao fenótipo. Estar atento às regras de probabilidade. Regra do E, regra do OU. Quando que você junta probabilidades, quando que você não agrega elas. Se diz o sexo da criança, se diz um outro pai. Presta atenção em tudo. Interpretação de texto é importantíssimo em biologia. Outra parte que eu sempre recomendo para os meus alunos nessas aulas não presenciais é: tome água, se alimente bem, faça atividade em casa, leia, escreva, desenhe, cozinhe, limpe, converse com quem está à sua volta. Mantenha uma rotina de sono, de alimentação. Tudo isso vai fazer com que todos fiquem bem. Eu agradeço a presença de vocês e até a próxima aula.